Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado a você que nos acompanha através da Rádio Daqui AM, Rádio IPB, dos podcasts, YouTube também. Tem um canal chamado Em Poucas Palavras que o Uriel Lima tem organizado lá pra gente, né, com todo carinho, fazendo direitinho as capas e tudo, né, todos os programas bem atualizados. Muito caprichado, muito legal. Pois é. Também no site da IPB. Eu sou Nádia Matias, o apresentador desse programa, e comigo o nosso comentarista, Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez, em poucas palavras, com o desejo de abençoar o seu coração. Se o Senhor me abençoar, já que o Senhor falou de abençoar o nosso coração, então, se o Senhor me abençoar, eu farei isso ou aquilo. Se eu for atendido nessa questão, eu prometo que vou me dedicar mais à sua obra. O crente pode pedir alguma coisa para Deus em troca de fazer ou tomar uma determinada atitude? Pergunta de ouvinte e tema de hoje. Muito bem. E o ouvinte é o Fernando Bessa de Araújo, de Rio Branco, Acre. Ele diz: tem uma dúvida a respeito de um tema. Se o Senhor me abençoar com um carro, prometo colocá-lo à disposição da obra do Senhor. Isso é válido? Se não é válido, como é que fica o caso de Ana? Ele diz, né? Ela fez uma promessa a Deus, se Deus lhe desse um filho. Essa promessa se enquadra com o exemplo que dei. Se puder me ajudar em como diferenciar esse exemplo com as promessas e votos praticados pelos católicos também, eu ficaria muito agradecido. Essa não é uma pergunta fácil não, viu? Pois é. Não, essa é meio complicada. Vamos ver como é que a gente aborda. Eu acho que a melhor maneira de começar é lembrando quem é Deus. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus providente, é o Deus que, através da sua ação diária no mundo, supre as necessidades de suas criaturas e com muita frequência antes ou mesmo que nós não as peçamos. Se Deus fosse dar o que a gente necessita e precisa a partir das orações que nós fazemos, nós já teríamos morrido há muito tempo, né? Ou estaríamos numa situação de miséria. Porque de Deus vem a saúde, de Deus vem a liberdade, de Deus vem o trabalho, de Deus vem as condições para que nós cresçamos, aprendamos, nos satisfaçamos e também nos realizemos, temos boas amizades, temos lazer, alegria, contemplação da natureza. E eu tenho certeza que nenhum de nós todo dia faz uma lista dessas coisas e diz: Deus, me dá tudo isso, né? Porque recebe, né? Deus é tão bom. O Salmo diz que a obra dele, as obras de Deus estão sobre toda a sua criação. Ele abre a sua mão, satisfaz todos os desejos da sua criação. O Salmo fala lá de como ele sustenta os animais no campo, as árvores no campo, enfim, o próprio ser humano, né? Então, o nosso Deus já é bom por definição. Por outro lado, esse Deus que nos fez para que fôssemos para a sua glória e que fôssemos o seu povo, ele deseja que nós tragamos até ele as nossas necessidades, que nós expressemos a ele o nosso querer, isso para que nós aprendamos que dependemos dele e que nossa vida, nosso sustento, de fato vem de Deus. Então, nesse sentido, é razoável que o crente se chegue diante de Deus todo dia e suplique a Deus. Deus, eu preciso disso, eu careço disso, eu necessito disso para viver, preciso disso para me sentir livre, para poder te servir melhor. E não seria estranho, num determinado momento, se um crente que desejasse de fato alguma coisa lícita, alguma coisa justa e verdadeira, ele pudesse, na aflição do seu coração, chegar para Deus e dizer: Deus, olha, eu queria tanto que o Senhor convertesse o meu filho. O Senhor não tem a obrigação de fazer isso, mas eu queria tanto que o meu filho desviado voltasse, que se o Senhor fizer isso, Deus, eu prometo que eu vou me consagrar a Ti o restante da minha vida. Todo o tempo livre que eu tiver, eu vou dedicar para escrever cartas para alguém, evangelizar alguém. Contar essa experiência. Então, eu não vejo nada demais nisso, tá certo? Por quê? A pessoa está movida pela angústia de alma. O que ela deseja é uma coisa lícita, é uma coisa que está no seu coração, tem a ver com salvação de outra pessoa. Foi o caso de Ana, né, que foi mencionado aí. Exato.
por esse nosso querido ouvinte. E há outras situações de extrema aflição na Bíblia, em que o crente, debaixo de pressão, de grande angústia, ele fez um voto a Deus. Não é? E, naturalmente, a Bíblia diz que, nesse caso, se você fizer um voto a Deus, não é, uma promessa a Deus, você vai ter que cumprir. Cumpra, né? Porque de Deus não se zomba, não é? Você vai ter que cumprir. Agora, é muito diferente, Natsan, dessa prática que você encontra aí em algumas igrejas, do pessoal fazer barganha com Deus. Do tipo assim, Deus, dá uma melhorada no meu salário que eu vou te dar o trízimo, né? Ou Deus, me dá um carro do ano que eu prometo o equivalente à primeira parcela, eu trago para a igreja. Sim. Então, você vê que enquanto que os exemplos bíblicos são relacionados com necessidades espirituais profundas, que têm a ver com a glória de Deus, salvação de pessoa, hoje em dia o que você encontra é crente consumista, né? Crente que quer fazer barganha com Deus para melhorar de vida, para ter uma coisinha melhor, para poder exibir uma determinada riqueza, ou enfim, se apresentar melhor. Eu me lembro aqui do que Tiago disse, né? Lá na sua carta, no capítulo 4, se eu não me engano, ele está falando de mundanismo. Ele diz assim: vocês não têm porque não pedem. E pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos vossos próprios prazeres. Esbanjar, né? Esbanjar nos prazeres. Então tem muito dessa barganha que é feita em torno de coisa que realmente nós não precisamos, Natsan. Ele faz... Desculpa, pode concluir. Não, pode dizer. Ele faz essa pergunta, como é que diferencia esse exemplo com promessas e votos praticados pelos católicos. Por exemplo, vou subir aquela escada de joelho e tal, né? A diferença é muito clara, não é? A diferença está naquilo que se promete a Deus. Se você promete a Deus aquilo que Deus nunca ordenou, então isso aí não faz sentido, né? O que tem você subir uma escada de joelhos em cima de caroço de milho ou de feijão para receber uma promessa de Deus? O que está por detrás desse tipo de promessa que é feita na Igreja Católica é de que o sofrimento do crente, a angústia, a autoflagelação é meritória, né, que vai mover o coração de Deus. Deus vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, essa pessoa está querendo muito mesmo, porque olha o sofrimento que ela está passando para isso. Ou se ela não fizer isso, eu não vou dar. Se ela não vier ajoelhado no milho lá para baixo... Pois não vai. Mas a pergunta é, mas é isso que a Bíblia diz? É essa a condição para que Deus nos dê as coisas? Que nós nos flagelemos, que nós nos torturemos? Absolutamente não. Deus nos dá as coisas graciosamente, gratuitamente. Ele tem prazer em dar. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8, se ele não nos negou seu filho, quanto mais as demais coisas. Se Deus dá o maior, ele dá o menor. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Então, essa é a diferença. No caso das promessas católicas, a impressão que a gente tem é que a pessoa deseja comprar a Deus através do sofrimento pessoal, como se ele fosse meritório ou vicário. Mas, evangelicamente falando, Cristo Jesus já realizou todo tipo de sofrimento possível e imaginável para que nós tenhamos acesso a Deus. O que nós podemos fazer é dizer a Deus: em gratidão pelo Senhor me dá isso ou aquilo, então eu vou me dedicar, eu vou te servir de todo o meu coração e eu vou dedicar minha vida a ti e fazer aquilo que o Senhor deseja. Então, nesses casos, eu creio que o crente pode fazer. Não vejo nenhum empecilho na Bíblia, desde que não seja um sistema de barganha, troca baseado no mérito. Eu me lembro de John Stott no livro A Cruz de Cristo. Ele diz que algumas pessoas que procedem dessa maneira, elas acham que Jesus levou apenas a dor do pecado, mas não a pena dele. Por isso que eles se penitenciam, né? Parece que precisam convencer a Deus que estão ali pagando a pena que Jesus não pagou ainda. Olha, Nathan, isso é tão comum no nosso meio. Você vai encontrar crentes que, mesmo professando confiança plena na obra completa de Cristo Jesus, eles não conseguem viver na graça. Não é? Eles sempre carregam aquela sombra de culpa, de que ainda é preciso fazer alguma coisa para poder garantir o perdão de pecados.
E aí o que é que acontece? Se alguma coisa dá errada na vida deles, eles na hora vão dizer, tá vendo, olha, é porque eu não estou fazendo como não devia, não estou merecendo. Não é? É tão difícil para o ser humano pecador entender a graça. Graça, é favor imerecido. Deus nos perdoa completamente com base nos méritos de Jesus Cristo. Não há nada que você e eu, Natson, possamos fazer para acrescentar um grão de mérito à obra de Cristo Jesus. Tudo que nos chega é pelo favor e pela misericórdia de Deus. O que nós temos que fazer é, em gratidão e somente em gratidão, dizer a Deus, aqui está a minha vida, usa-me para a tua glória, faz de mim o que quiseres, eu sou um instrumento nas tuas mãos, onde tu me mandares eu irei. A que situação tu me submeteres, eu acatarei, sem murmuração, sem queixa, sem reclamação, te darei graças, viverei contente em toda qualquer situação, pois tu és o meu Deus, confio em ti, tu és o Deus bondoso. Que essa seja, Natson, a nossa oração constantemente. Ok, que bom. Um programa que ajudou você nessa questão, Fernando Bessa, né, lá de Rio Branco, que fez a pergunta. E lembrando, mais uma vez, citando aqui um teólogo chamado R.C. Sproul, ele dizendo, se eu não recebesse o pão desse dia, a água para beber, a sombra sobre minha cabeça, a chuva sobre a minha horta, digamos assim, parafraseando, mas tivesse de fato a consciência como tenho de que meu nome está escrito no livro da vida, já seria motivo suficiente para viver 24 horas por dia em gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas e assim entrego minha vida para Ele. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa, na edição de hoje, agora agradecendo também não apenas a pergunta do Fernando Bessa, mas agradecendo a audiência de Giles, da cidade de Cruz, Ceará, Carlos Eduardo, de Guaratinguetá, São Paulo. Ele tem pensado lá no Ministério de Capelania Escolar, fez uma pergunta no WhatsApp, a gente pôde responder ali mesmo, e também ao Emanuel Alves do Maranhão, a todos esses ouvintes, obrigado pelo seu contato, pelo WhatsApp 62 9638 9557. Acho que eu não errei, é isso mesmo. Pastor. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Quero deixar só uma passagem da Bíblia para você. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém. Amém. E até o próximo programa, se Deus quiser. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Nos dias 3 a 5 de novembro, acontece o 13º Encontro da Fé Reformada na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma fé reformada para os nossos filhos será o tema desta 13ª edição. Preletores Edward Welch, Augustus Nicodemos, Valdeci Santos, Mauro Meiser e Daniel Santos. 13º Encontro da Fé Reformada. Informações e inscrições www.fereformada.com